Queridos, boa noite aos que estão chegando, que chegaram depois da abertura. O Senhor está conosco e nossa confiança está posta nele e nós estamos desejando a operação dele na nossa vida, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, usando o corpo de Cristo. Nossa missão hoje é conversar sobre isso, como não apenas o material de fundamentos, né, mas qualquer coisa que nós queiramos aprender ou crescer com respeito ao Senhor, obedece determinados princípios. E nossa missão hoje aqui é ver como aplicamos esses princípios dentro, inclusive, desse nosso projeto. Tá? A tentativa é responder essa pergunta: como é que nós podemos assimilar o ensino? Aprender é assimilar o ensino, colocar o ensino em prática e chegar ao ponto de crescer e poder ajudar a outros, edificar a outros nesse processo todo que temos diante do Senhor. Eu queria trazer duas passagens da Escritura. A primeira eu vou apenas citar, eu vou sugerir que os irmãos anotem para lerem depois Tiago, capítulo 1, desde o versículo 19 até o 25. O tema dele é ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, né? Mas eu vou sugerir que os irmãos leiam depois. Eu quero apenas sublinhar aquilo que está no versículo 25, uma frase, uma expressão importantíssima, que fala daquele que considera atentamente na lei perfeita, aquele que considera atentamente. É isso que nós temos que aprender hoje. Como considerar atentamente? Para assimilar, colocar em prática e poder ajudar a outros, ensinando a outros. Esse vai ser o nosso objetivo. Nós vamos ler um texto aqui, que eu vou pedir para o Jean colocar na tela. Nós vamos ler no capítulo 4 de Efésios. Nós vamos ler do versículo 11 ao 16, mas nós vamos ler parte por parte. Primeiro nós vamos ver só o versículo 11 e 12, que diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, assim que está na minha Bíblia, e para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Eu queria fazer só um comentário aqui, ou dois. Queria enfatizar aqui que essa expressão que fala aperfeiçoamento, muitos de vocês já sabem que a palavra no grego aí para aperfeiçoamento é a palavra catartismos. Essa é uma palavrinha que aparece a única vez no Novo Testamento todo, ela aparece aqui, e essa palavra, ela tem um significado muito amplo, o que torna bastante difícil o trabalho do pessoal que tem que escrever a tradução, porque essa palavra, ela inclui várias ideias ao mesmo tempo, né? Ela inclui aquele trabalho que os pastores, mestres, apóstolos vão fazer, envolve equipar os santos, capacitar os santos, envolve relacionar os santos entre si, envolve mobilizar esses santos para o seu sacerdócio. Tanto é que nós vamos ver no versículo 12 que o que está em destaque aqui não é o serviço desses homens, mas o que está em destaque aqui é que esses homens trabalham de tal maneira que levam todos os santos a desempenharem o seu serviço. Lembrem que a igreja é uma nação de sacerdotes. Lembrem, você, no dia que foi batizado, no dia que você foi batizada, você foi colocado em Cristo, você foi colocado no corpo de Cristo e você foi feito sacerdote do Altíssimo. Nunca esqueça isso. Os versículos 13 e 14 vão nos mostrar até onde deve chegar esse trabalho, qual é o nível que Deus propõe que seja alcançado com esse trabalho.
E diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu vou procurar mostrar esses dois textos juntos para os irmãos, porque ele compara duas situações que estão opostas entre si. Então nós vamos ver num quadro aqui o que propõe o versículo 13 em oposição ao versículo 14. O versículo 13 fala do alvo, o versículo 14 fala do desvio. O versículo 13 fala da unidade da fé. O versículo 14 fala do oposto, de uma igreja formada de gente que é levada ao redor por ventos de doutrinas. Não tem unidade da fé. O versículo 13 fala de pleno conhecimento do Filho de Deus. O versículo 14 fala de levados por artimanhas de homens. Olha o contraste. Pleno conhecimento de Jesus ou sendo levado por artimanhas de homens. O versículo 13 fala de perfeita varonilidade. Em contraste, o versículo 14 fala de meninos agitados de um lado para o outro. O versículo 13 fala de estatura da plenitude de Cristo. O versículo 14 mostra alguém não estável que é induzido ao erro. Viram aí? Tente fazer o exercício, pensar em qual dos dois lados, qual dessas duas colunas você está mais perto. Mais perto do 13 ou mais perto do 14? Onde você se encaixa aí? Bom, agora o apóstolo vai nos dar orientações bem simples para colocarmos em práticas, a fim de podermos chegar ao versículo 14, ao versículo 13, aliás, a ser maduros em Cristo Jesus. Vamos ao versículo 15 e 16, então, que diz assim, mas aí diz, seguindo a verdade, mas no texto original, na verdade, é falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Agora, os versículos 15 e 16, eles não mostram uma contraposição, pelo contrário, eles vão mostrar duas coisas que andam juntas. É a orientação prática do apóstolo que vai nos ajudar com isso que nós queremos, é aprender como considerar atentamente no ensino. O versículo 15 e 16, então, se somam. E nós podemos vê-los num quadro também, aonde no versículo 15, nós vemos que a ênfase é que o nosso crescimento é em Cristo, é numa pessoa, na pessoa do Filho de Deus. Mas, ao mesmo tempo, esse crescimento se dá no corpo. Então, nós, por um lado, crescemos no cabeça, que é Cristo, e, por outro lado, nós crescemos dentro de um corpo ajustado. Nós aqui, o primeiro aspecto está salientando nossa comunhão, nosso conhecimento da pessoa de Cristo. Já o versículo 16 está nos ensinando que isso acontece dentro de dos relacionamentos que existem no corpo de Cristo. Os relacionamentos que a palavra de Deus chama de juntas e ligamentos. É muito mais do que
um convívio social, é muito mais do que uma vivência de conhecermos irmãos e sermos amigos. Está falando de relacionamentos específicos, aonde vai haver responsabilidade pela edificação uns dos outros. A nossa comunhão deve estar sempre voltada, em primeiro lugar, para a edificação. O primeiro ponto vai nos fazer avaliar a nossa vivência do que estamos aprendendo diante de Deus. O segundo ponto vai nos levar a avaliar em conversas com nossos irmãos, na comunhão dos santos. Fazendo isso, avaliando o que você está aprendendo diante de Deus e fazendo isso também avaliando em conversa com os irmãos mais íntimos seus, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar considerando atentamente aquilo que você aprendeu. Obrigado, Jean, querido. Então, nós vimos aqui que uma vida no corpo que nos leva a experimentar um relacionamento que nós costumamos chamar, inclusive, de vida na vida, mas este relacionamento ele tem que apontar para formar Cristo em nós. Esse tema, Cristo, que nós temos que conhecer, chegar ao pleno conhecimento, esse vai ser um dos temas principais que você mais vai ouvir aqui nesse canal. E logo depois que a gente entrar na Bíblia, provavelmente vamos fazê-lo através do capítulo 2 de Atos, para começar o Conselho de Deus, uma visão ampla que tem em Atos 2, mas logo depois disso nós vamos estar fazendo aquilo que Pedro fez em Atos 2, que o que ele mais fez foi anunciar a Cristo. Então vai ter muitas lives aqui voltadas para esse tema. Ajudando os irmãos a entender tudo que falamos, revisar, vamos ver como é que isso não ocorre. Nós queremos saber como fazer. Muitas vezes, para entender como fazer, nós temos que entender bem como não fazer. Então, eu queria trazer aqui 3 erros possíveis nas nossas vidas que nos impedem de estarmos atentando a palavra de Deus na forma como Tiago fala, né? Nos impede de considerar atentamente a palavra de Deus, o ensino. O primeiro erro, que está se tornando cada vez mais comum, é daqueles que não fazem nenhum esforço para reter, para considerar atentamente. Há um costume crescente de ouvir coisas, ouvir pregação, ouvir saltar de uma pregação, de um ensino para o outro, e mais, e quer mais, e a pessoa acaba nunca parando para pegar algo que Deus está trazendo para ele e examinar diante de Deus e junto com os irmãos. Esse tipo de postura tem formado muito mais sabichões do que pessoas à imagem de Jesus, pessoas maduras. O segundo erro, que é muito comum, é o erro daqueles que atentam à necessidade de ir a Deus. Eles vão a Deus, eles leem as Escrituras, eles repassam, eles oram, mas eles nunca vão conferir sua vida junto aos irmãos. Eu diria que é um tipo de coisa assim, parece uma sensação que alguns têm de ter, como se tivesse uma linha de ligação telefônica com Deus infalível, que não falha nunca. A verdade é que nós temos comunicação com Deus. Deus fala conosco. Deus fala através da palavra, através do seu Espírito, e Deus fala diretamente conosco. E nós temos comunhão pessoal com a pessoa de Jesus. Mas se nós perdermos o entendimento de que nós somos falíveis, podemos ouvir mal algumas coisas, e nós vamos errar da mesma forma.
Quando a pessoa que toma essa direção, ela começa a ficar cada vez mais independente e cada vez ela exala mais imaturidade do que maturidade. São aqueles que acabam como que ficando perfeitos aos seus próprios olhos. O resultado disso, você pode ver muito bem hoje, na igreja como um todo, é a massa daqueles que hoje se chamam de desigrejados. O que são os desigrejados? São aqueles que não podem conviver com os defeitos, com os problemas, com as dificuldades da igreja, com as dificuldades dos irmãos, com as limitações que existem. E me lembro de um irmão que dizia assim, olha, você não procure pela igreja perfeita, porque se você um dia achar, você sabe o que vai acontecer? Eles não vão te receber lá, não. Você que pensa que eles podem te receber, mas se eles forem perfeitos, eles não te recebem. Então, esse tipo de atitude, ela esquece, ela deixa de lado um ensino fundamental do apóstolo, que está lá em Efésios, no capítulo 5, Paulo insiste sobre sermos cheios do Espírito. Vá lá e veja Efésios, depois veja Efésios 5, 18 a 21, você vai ver as orientações de Paulo para a pessoa ser cheia do Espírito. E o ponto culminante é sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Então a pessoa tem a Cristo, mas não tem o temor de Cristo, não se sujeita uns aos outros. Ali o texto fala de salmodiar, de louvar, de cantar, de dar graças ao Senhor, mas o ponto culminante é sujeitando-vos uns aos outros. E há também um terceiro erro que muitos cometem, numa ênfase na importância das relações, pode-se cometer o erro oposto. Né? Alguns existem que se sujeitam aos irmãos, que sempre buscam conselho, mas são o oposto. Nunca buscam a Deus. Não estão revisando as Escrituras, não estão buscando a Deus, não estão orando e estão sempre procurando que alguém lhe diga o que fazer. Né? Aquilo seria o tipo do discipulado centrado não em levar a pessoa a Cristo, mas um discipulado centrado na pessoa do discipulador. Muitas vezes o próprio discipulador, que é o termo que a gente costuma usar, muitas vezes ele mesmo erra por não levar a pessoa a crescer no seu conhecimento e na sua relação pessoal e de fé na pessoa de Cristo Jesus. Então, qual é a solução para não cair em nenhum desses três erros? A solução é simples. Considere atentamente o ensino de hoje, por exemplo. Considere atentamente diante de Deus e na dependência dos irmãos, conversando com seus irmãos mais próximos. Então, essa é a orientação de hoje. Considere atentamente o ensino diante de Deus e junto com os teus irmãos mais próximos, seja de familiares, seja de juntas e ligamentos na igreja, seja daquilo que a gente chama de discipulado, seja com companheiros de obra, seja como for. Aqui, para não deixar vocês assim, para ajudar os irmãos a irem praticar isso, eu coloquei aqui, então, como conclusão, algumas perguntas que eu vou pedir para o Jean colocar na tela para nós. Algumas perguntas para você fazer para você mesmo, sugestões. Começa com a sugestão. Releia os textos de Tiago 1, 19 a 25, Efésios 4, de 11 a 16. Releia a sós, você. Gente, para Deus falar contigo, muitas vezes não precisa mais de 10 minutos, 15 minutos. Você lê com atenção, ora ao Senhor. O risco, sim, é você gostar tanto, ficar tão viciado, que de repente você precisa de 2 horas, 3 horas lendo e estando diante do Senhor. Deixe Deus falar com você.
por meio das Escrituras. Não se contente com o que você está ouvindo aqui. Vá a Deus e deixa Deus falar diretamente com você. Segundo, fale com Deus. Não ouça só, fale. Pergunte a Ele como Deus te vê. Te vê como maduro, como madura, como menino, como menina. Te vê estável, te vê agitado atrás de ventos de doutrina. Como Deus te vê em relação a esses ensinamentos de hoje. Terceiro, responda para si mesmo, para si mesma. Essa pergunta aqui, a pergunta simples: eu estou considerando atentamente ao ensino que recebo, ou estou saltando de assunto em assunto, sem nunca avaliar minha vida à luz das Escrituras? Quarto, abra-se com os irmãos ou as irmãs mais próximos seus. Confesse suas dificuldades. Pergunte para aquelas pessoas que são responsáveis por você, pergunte se vê em você como alguém aberto à correção, aberto à análise de sua vida diante da palavra de Deus, não só diante de Deus, mas diante da igreja. E, por fim, faça isso com cada tema que você vai aprender nessa revisão do ensino. A nossa proposta é fazer uma revisão geral, voltar a rever tudo, e torne cada ensinamento sempre como uma avaliação diante de Deus para você, e uma conversa com os irmãos mais próximos de você. Falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem vinculado, unido por suas juntas e ligamentos, cresce no crescimento que procede de Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.